Eu cumprimento a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero compartilhar com vocês o tema Creia na possibilidade de vitória. Mas se você chegou até aqui e ainda não é inscrito neste canal, por gentileza se inscreva, deixe o seu comentário, clique em gostei, ative o sininho de notificação para ser notificado assim que postarmos o próximo vídeo. Desde já, muito obrigado. Creia na possibilidade de vitória. Ruth, capítulo de número 2, versículos do 1 ao 7, nós lemos assim. E tinha Noemi um parente de seu marido, homem valente e poderoso da família de Elimeleque, e era o seu nome Boaz. E Ruth, a moabita, disse a Noemi, deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele em cujos olhos eu achar graça. E ela disse, vai, minha filha. Foi, pois, e chegou e apanhava espigas no campo após os segadores. E caiu-lhe em sorte uma parte do campo de Boaz, que era da família de Elimeleque. E eis que Boaz veio de Belém e disse aos segadores, o Senhor seja convosco. E disseram-lhe eles, o Senhor te abençoe. Depois disse Boaz a seu moço, que estava posto sobre os segadores, de quem é esta moça? E respondeu o moço, que estava posto sobre os segadores, e disse, esta é a moça moabita que voltou com Noemi dos campos de Moabe. Disse-me ela, deixa-me colher espigas e ajuntá-las entre as gavelas após os segadores. Assim ela veio e desde pela manhã está aqui até agora, a não ser um pouco que esteve sentada em casa. O livro de Ruth conta a história trágica de um homem chamado Elimeleque com sua mulher Noemi, juntamente com seus dois filhos, Malom e Quilion. Elimeleque vê a fome chegar em sua terra. Há uma grande recessão econômica, uma dificuldade financeira tremenda, todos estão passando dificuldade. Elimeleque decide se mudar com a sua família para outro país, para outra terra, na esperança de que neste outro país a sorte lhe seja melhor. Mas lá acontece o inesperado. Elimeleque morre, os filhos se casam com mulheres desse país, mas logo morrem também. Agora a mulher Noemi e suas duas noras estão sozinhas, abandonadas nesse país desconhecido. Pelas leis da época, se Noemi tivesse outros filhos, eles teriam que se casar com suas cunhadas para a continuação da família. Mas Noemi já é avançada em idade, e mesmo que fosse jovem, não teria condições de gerar filhos para as noras, porque demoraria muito tempo. Elas decidiram voltar então para a terra original de seu marido, a cidade de Belém. Chegando em Belém, Ruth decidiu ir catar espigas no campo de um homem chamado Boaz. O costume de catar espigas era uma prática comum em Israel. Era um mandamento da lei de Moisés que quando os agricultores colhessem as suas colheitas, eles deveriam deixar os mais pobres pegar o resto da colheita. Havia um outro costume na época que quando uma mulher ficasse viúva, o parente mais próximo dessa viúva deveria assumi-la juntamente com todos os negócios da família. Ele recebia o nome de remidor por isso. E a fazenda de Noemi estava abandonada por falta de dinheiro e homem para cuidar. Uma maneira de resumir o livro de Ruth é apresentá-lo como a história de uma família que recomeçou das cinzas, de alguém que acreditou na possibilidade de reconstruir, de retomar a vida. Quando Ruth se casou com um dos filhos de Elimeleque e de Noemi, parecia que a vida iria sorrir para ela, mas de repente ela esbarrou com um incidente que aparentemente arruinaria sua vida. Como Ruth retoma a caminhada a partir dos pedaços, desponta como grande lição desta história bíblica.
Este capítulo pode parecer não dizer nada para algumas pessoas cuja vida corra bem. Então, que ele fique apenas como reservatório de esperança para um dia de necessidade e como inspiração para auxiliar o necessitado. Eu particularmente creio que em meio a essa pandemia catastrófica que estamos enfrentando, não há uma única pessoa no Brasil que não tenha sido afetada, direta ou indiretamente, por essa pandemia de catástrofe mundial. Atente para as lições de como podemos crer na possibilidade de vitória, mesmo quando as circunstâncias dizem não. Aprenderemos neste texto sobre princípios que nos capacitam a crer na possibilidade de vitória. Em primeiro lugar, acredite no poder da iniciativa. Ruth, capítulo de número 2, versículo de número 2, nós lemos assim: E Ruth, a moabita, disse a Noemi: Deixa-me ir ao campo, e apanharei espigas atrás daquele em cujos olhos eu achar graça. E ela disse: Vai, minha filha. Aqui no versículo 2, Ruth, a moabita, pediu a Noemi para ir ao campo, não por pedido de Noemi, mas por sua própria iniciativa. Ela não esperou que algo acontecesse. Ela se dispôs a ir à luta. Para vencer na vida, não é necessário derrotar o inevitável. Basta não permitir que o inevitável nos derrote. Assim, Ruth tomou a iniciativa, crendo que as forças inevitáveis da vida não a sufocariam. Sua ação espontânea é o princípio da mudança de destino. A marca Lee ficou famosa com o seguinte slogan: A calça Lee não é cara, é você que ganha pouco. Concordo que muitos precisem ouvir esse imperativo. Vá à luta. Às vezes, precisamos cuidar para que nem mesmo a religiosidade nos jogue no imobilismo. É como a história de João, que morava no vilarejo. João morava num determinado vilarejo e todas as épocas de tempestade, o vilarejo de João alagava. Um certo dia, choveu mais do que o habitual e todo o vilarejo ficou alagado, todas as casas inundadas, e houve aquela correria das pessoas para abandonar aquele vilarejo. A prefeitura colocou ônibus à disposição, mas João simplesmente estava na porta da sua casa como servo de Deus, servo fervoroso, temente a Deus, orando e clamando a Deus por um livramento. O ônibus da prefeitura parou em frente à casa de João. O motorista disse: João, sobe no ônibus, sai do vilarejo, que a água vai inundar tudo isso aqui. E João disse: não, eu estou orando, clamando a Deus e vou esperar em Deus o livramento. Aquele ônibus da prefeitura foi embora. Logo, um dos vizinhos de João passou com um bote e convidou João para entrar no bote e sair do vilarejo. João disse: não, eu estou orando e aguardando em Deus o livramento. Depois passou uma lancha procurando por alguém que precisasse de salvação. E João disse: não, eu sou servo de Deus, servo temente a Deus, fervoroso, creio em Deus e Ele me dará o livramento. Eu continuarei orando, porque um servo de Deus não deve se acovardar dessa maneira. E aquela lancha também foi embora. A polícia militar sobrevoou o local com helicóptero e jogou uma rede salva-vida para João agarrar na rede salva-vida e sair daquele lugar. João fez sinal que não, que continuaria orando e aguardando em Deus o livramento. Todos vocês já podem concluir o final dessa história. A água continuou subindo, subindo, subindo. João subiu para o telhado e lá no telhado da casa a água já estava no pescoço de João. João nadou, nadou, nadou e morreu afogado. Mas era servo de Deus, servo fiel, temente a Deus. Chegou no céu nervoso com Deus. Deus, eu estou surpreso com o livramento que o Senhor dá para os seus servos. Eu estou lá orando, orando, orando
e esperando pelo livramento, e o Senhor me deixa morrer dessa maneira trágica. E Deus disse: João, eu que estou surpreso com você. João, eu mandei um ônibus, eu mandei um bote, eu mandei uma lancha e mandei até um helicóptero, mas não teve quem tirasse você de lá. A palavra fé é um substantivo, mas deve ser compreendida como um verbo, porque fé não é só boa concepção espiritual. Fé é, acima de tudo, ação. Tiago chega a dizer que a fé sem obras, ou seja, sem iniciativa, é morta. Ruth deve ter pensado: se eu ficar aqui esperando para ver o que vai acontecer, não acontecerá nada. Por isso partiu para a luta. Se você esperar que as coisas aconteçam sem tomar qualquer iniciativa, nada acontecerá. É preciso lutar, tomar iniciativa. Levante a cabeça e Deus lhe ajudará. Digo isso em relação ao seu trabalho, estudo, família, vida espiritual, ministério no reino de Deus. Tome iniciativa. Não permita que a vida aconteça, passe com tudo, indo de mal a pior, e você parado, repetindo: um dia vai dar certo. Mexa-se, faça alguma coisa, procure ajuda, converse com o gerente de sua empresa, converse com sua família, corrija os seus filhos, faça algo, fale com alguém, mas não se acomode. Lembre-se que a iniciativa é poder que pode transformar fé de substantivo em verbo. Em segundo lugar, se você quiser recomeçar, reconstruir, não tenha medo de se arriscar. O risco é um perigo que vale a pena. Atente para a segunda parte do versículo 2 do livro de Ruth. Apanharei espigas atrás daquele em cujos olhos eu achar graça. Em outras palavras, ela está dizendo: vou apanhar espigas e me disponho a correr qualquer risco. Em Deuteronômio, Moisés determinou que quando o agricultor estava colhendo os frutos da sua plantação, deveria deixar para trás restos da colheita para que os pobres colhessem e não houvesse necessitados em Israel. Mas parece que pelo sistema desenvolvido em Israel, nem todos os pobres eram bem-vindos nas plantações para pegar esses restos de colheitas. Eles desenvolveram um sistema que permitiam que apenas alguns pobres colhessem, mas nem todos. Também em tempos de guerra, o acesso dos pobres era restrito nessas plantações. Já estava na época da colheita e Ruth disse: eu vou procurar um campo de cevada e neste campo eu vou colher espigas. Pode ser que eu ache graça aos olhos do dono desse campo e ele me deixe fazer essa colheita. É um risco. Eu não sei se ele vai me enxotar e dizer: vai embora daqui. Mas eu vou, tenho que arriscar. Quem quiser recomeçar deve estar disposto a correr riscos. A vitória encontra-se na possibilidade dos que se arriscam, mesmo quando tudo parece contrário. Aqueles que tentam e fracassam, ainda assim, são melhores do que aqueles que vencem sem tentar. Você já prestou atenção que as melhores frutas estão sempre na parte mais alta das árvores? Sabe por quê? Porque os covardes não se atrevem a subir. Pegar frutas no baixinho é fácil. Tudo que é fácil demais está ao alcance de qualquer um. Se a fruta está madura na beira da estrada, tem alguma coisa errada. Senão, os covardes já teriam pegado. Corra riscos. Tenha coragem de fracassar. Pode não haver nenhuma possibilidade de dar certo, mas não se dê por vencido. Que o testemunho da sua vida seja de que, mesmo não dando certo, você lutou com bravura. O exemplo de Ruth é um exemplo de honra. Esse exemplo demonstra a grande coragem dessa mulher, que sem saber o que a aguardava no campo, ousou a se expor a perigos. Diante da circunstância adversa,
Não retroceda, não recue 1 milímetro sequer. Coragem, Deus está do seu lado. Não é por acaso que o livro do Apocalipse declara que os tímidos e os covardes não entrarão no reino dos céus, mas ficarão de fora. Há uma dimensão de heroísmo no reino de Deus. A vida eterna pertence àqueles que correm o supremo risco. Esses heróis da fé serão salvos triunfantemente. Em terceiro lugar, a vitória persegue os obstinados. Versículo de número 3. Apanhava espigas no campo após os segadores ou trabalhadores do campo. Esse texto tem uma pausa para começar outra cláusula. E qual é a próxima cláusula? Por acaso. Você sabe por que esse por acaso aconteceu na história de Ruth? Porque ela se atrevera a correr riscos. Então, o acidental aconteceu. Que coincidência! Cair no campo de um homem chamado Boaz. Por acaso, coincidência, só se for do ponto de vista humano, porque do ponto de vista de Deus, não existe por acaso e nem coincidência. Boaz era parente de Elimeleque, o sogro de Ruth que tinha morrido. Se tivesse cunhados, um dos cunhados deveria se casar com ela para a continuação da família. Como não tinha cunhados, um parente mais próximo deveria fazer isso. Boaz é esse parente mais próximo. Ele era riquíssimo. Dono de um vasto campo, possuía uma colheita farta e muitos empregados à sua disposição. A vitória só persegue os obstinados. Não acredite que a sorte grande baterá em sua porta se você não buscar obstinadamente os seus objetivos. Aquele que insiste, convicto, em busca dos seus sonhos, não precisa correr atrás da vitória. Ela correrá atrás dele. A sua vitória depende exclusivamente da sua capacidade de canalizar o ânimo de Deus para a sua vida. Coloque a sua vida, o seu destino, nas mãos de Deus e receberá o entusiasmo necessário para o combate. Aí acontecerá a intervenção direta de Deus na sua vida. Em quarto lugar, persiga os seus objetivos com ritmo e disciplina. No versículo de número 7 do capítulo 2, Boaz chega ao campo, Ruth está trabalhando, ele pergunta: quem é essa moça? Ela está no campo o dia todo, trabalha, persevera, mas consegue descansar. Ruth dá ritmo à sua disciplina. Frustramos nossa história porque queremos alcançar nossos objetivos sem trabalho, sem ritmo e sem disciplina. Li recentemente que para ser um farol em cima de uma montanha não precisa piscar, basta ter ritmo. Se você quiser vencer, persiga os seus objetivos com ritmo, disciplina e perseverança. Trabalhe muito, descanse pouco, até que atinja os seus alvos. Bata, bata, e em um desses dias a muralha cairá à sua frente. Você verá que as portas de bronze não são indestrutíveis como você pensava. Jesus contou certa vez a parábola do juiz iníquo que eu quero mencionar aqui. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus nem respeitava os homens. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que ia ter com ele dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me incomoda, hei de fazer-lhe justiça para que ela não continue a vir molestar-me. Prosseguiu o Senhor: ouvi o que diz esse juiz iníquo. E não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que dia e noite clamam a ele, já que é longânimo para com eles?
Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? No dever de orar sem desfalecer, aprendemos a disciplina de persistir, de continuar firme, mesmo diante dos obstáculos, com ritmo, disciplina e determinação. Quando Boaz chega ao seu campo de colheita, observa Ruth, suada, avental na cintura, trabalhando, lutando, indo em frente. Aquela cena ajudará Boaz a ser simpático com Ruth e se interessar por ela. Ir em frente, vencer. Não se admite no cristianismo a postura do homem vacilante, porque aquele que serpenteia entre dois caminhos, que está em dúvida entre duas portas, não alcança nada. Ele será como a onda do mar, que é jogada pelo vento de um lado para o outro, e nunca receberá do Senhor coisa alguma. Que Deus os abençoe grandemente nessa caminhada rumo à sua vitória. O Senhor manda eu lhe dizer para acreditar no poder da iniciativa. Não espere que algo mirabolante aconteça e nem deixe outros decidirem por você. Decida-se. Tome uma decisão na sua vida e Deus estará do seu lado. Não tenha medo de se arriscar, porque o risco faz parte. E se você quiser alcançar a vitória, precisa passar por esse processo. É no namoro, no casamento, na escola, no trabalho, na faculdade, na vida cristã, no ministério no reino de Deus. Não tenha medo de arriscar, mas faça isso na presença de Deus, de acordo com a sua soberana vontade e para agradar o coração do Pai, e não haverá possibilidade de fracassos. Mesmo que você tenha uma decepção, Ele transformará isso em alegria de vitórias para a honra e glória do seu nome. A vitória persegue os obstinados. Siga o teu caminho com Jesus no coração, dirigido pelo Espírito Santo e segurando nas mãos do Pai, que a sua vitória virá ao seu encontro no tempo de Deus. Persiga os seus objetivos com ritmo e disciplina. Não aceite atalhos em sua vida. Não encurte a sua trajetória. A caminhada pode ser longa, cheia de obstáculos, mas siga essa caminhada com ritmo e disciplina. E isso vale para todas as áreas da sua vida. Vale para a menina e vale para o menino, que tomam atalhos em sua vida, ficando com uma pessoa e magoando terrivelmente o coração do pai. Vale para o namorado ou para a namorada, que assume compromisso com uma pessoa que não teme a Deus e nem depende do Todo-Poderoso. São atalhos que levam para a decepção, para longe da presença do Pai. Vale para alguém que deseja trabalhar, mas assume o compromisso de trabalho que rouba todo o tempo que deve dar a Deus. Vale para aquele que deixa a casa do Pai passar dificuldades porque não é fiel nos dízimos e nas ofertas. São atalhos para colocar o seu dinheiro num saco furado. Vale para a família sustentada pela mentira, pela aparência, pela falsidade e pela hipocrisia. Vale para o homem e para a mulher que são infelizes no casamento e tomam o atalho do adultério e da infidelidade conjugal. Vale para o empresário corrupto e desonesto que toma o atalho da corrupção e da desonestidade. Vale para o trabalhador desonesto que come o pão de preguiça. Vale para o estudante indisciplinado e insubordinado que precisa colar nas provas, enganando a si próprio e magoando o coração de Deus. Vale também para pastores que comercializam a fé, tomando atalhos para o crescimento falso de igreja, mas que magoam o coração do dono da igreja, que é Jesus. Persiga os seus objetivos
com ritmo e disciplina. Não tome atalhos em sua vida, porque esses atalhos lhe conduzirão ao fracasso. Que Deus os abençoe em nome de Jesus, para que tenham uma vida de vitórias e sem atalhos em sua vida. Obrigado por sua companhia. Até o próximo vídeo. Um abraço.